Catarses da consciência. Por que será que temos catarses quando a gente faz a ressonância harmônica do professor Hélio Couto? O que é que tem por trás dessas catarses? Será mesmo que são os métodos terapêuticos, as ferramentas de iluminação espiritual como a RH, que é a ressonância harmônica, ou, por exemplo, um tratamento homeopático, enfrentar um psicólogo? Será que isso aí é só para os fortes? Será que todos temos que fazer? E por que todos que fazem começam e também abandonam o caminho? Até que ponto você, eu e todos nós temos a coragem de enfrentar as nossas próprias sombras? E a gente chama isso de catarse. Essa catarse realmente ela é necessária? Será que nós temos que passar por isso? Ou será que somos nós, identificados com a nossa personalidade, que estamos criando as catarses? Gente, a vida e o amor que existe dentro de nós, que é a centelha divina, não provoca catarse. Quem provoca catarse é o ego. Então por que será que a gente abandona os tratamentos? Por que será que a gente abandona a RH? Você já abandonou algum tratamento? Você já deixou para trás aquele caminho que era o seu caminho de luz e você procurou voltar para o caminho de Maia? Porque dar o primeiro passo é muito difícil, mas permanecer no caminho é quase insuportável para o ego, para a personalidade. Depois que a gente tem contato com a ressonância harmônica ela traz a centelha divina. Então a gente conhece o nosso verdadeiro eu, a luz que existe dentro de nós, que expande a nossa consciência. Então significa que quando eu tenho contato com algo tão importante, fica difícil para a nossa consciência, que já lidou com essa luz, que já lidou com essa informação e essa força, que é a força da criação e da modificação, fica complicado para a mente assumir o controle. E é por isso que a gente entra em catarse. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Adriana Padme e hoje eu te convido para uma viagem. Uma viagem onde eu vou trazer para você relatos da minha própria experiência e também de pessoas que eu já ajudei no caminho. Pessoas que eu já fiz tratamentos, pessoas que eu já ajudei até como terapeuta reikiana e também como terapeuta sensitiva consciencial. Hoje eu trago para você como lidar com essas catarses, por que elas acontecem e como é que a gente pode fazer para driblar esse ego, inclusive através de imagens. Nós somos muito apegados agora na era da informação à velha máxima que uma imagem vale mais que 1000 palavras, continua em alta. O que isso significa? Será que a minha mente, que tem tantas imagens, ela pode ser trabalhada através de imagens para que eu possa conseguir metamorfosear essa mente e trazer ela voltada e convertida para a consciência? Você já se perguntou como você é impactado pelos meios de comunicação? Sejam eles quais foram, TV aberta, TV fechada, redes sociais, tudo isso. Como é que eu trago essa expansão da consciência para a minha vida cotidiana? O que é um ser iluminado? Vivendo no mundo manifestado. Não seria esse o caminho da ressonância harmônica? Você já se perguntou por que é que as pessoas procuram uma iniciação? Mas sempre que a gente procura o início de uma caminhada, estamos sendo iniciados sim, em um serviço devocional, em uma religião, em uma ferramenta, em um caminho de expansão da consciência. Algumas pessoas não conhecem a ressonância harmônica, que pode dar saltos quânticos na nossa consciência e que a gente pode expandir e evoluir muito como ser espiritual, que é o que somos. Sempre que nós procuramos alguém que sabe mais que a gente, sempre que a gente procura um caminho, porque dentro de nós as nossas sombras já sucumbiram toda a nossa luz e a gente não encontra mais um caminho para seguir, a gente procura um professor. Eu procurei vários. Um deles foi a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. E eu posso garantir para vocês que eu comecei e também parei. Eu também abandonei o caminho, depois voltei. As catarses são necessárias? Sinceramente, não. Dá a impressão de que a ressonância harmônica ou qualquer outro tipo de tratamento que causa a catarse. Na verdade, não é verdade. A ressonância harmônica, como também um guru espiritual, ou uma religião, ou um tratamento psicológico, homeopático, seja lá o que você escolher, um tratamento de reiki, o que vai fazer é limpar a energia
psíquica, a energia, a entropia, a bagunça mental. E quando a gente consegue, com uma ferramenta espiritual, seja ela que você escolheu, eu estou falando muito da ressonância harmônica, porque para mim foi a que me deu mais saltos, mas sem as outras ferramentas, eu também não conseguiria suportar as catarses. Por que a catarse acontece? Ela é fruto da nossa personalidade. A nossa personalidade reinou em nossa vida, escolhendo muitas das coisas que a gente não quer. E é por isso que quando a gente procura uma ferramenta, como a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e ela encontra com essa mente que está turbulenta, cheia de desejos e de faltas, porque todo desejo nasce de uma falta, é que acontece a catarse. E tem como passar pelo processo de iluminação espiritual, de expansão da consciência, trazer essas ferramentas e essas informações para o dia, para o cotidiano, sem passar pelas catarses? Infelizmente não. Se você tem sombras, o que são sombras? Sombras são as nossas memórias e os nossos condicionamentos. Então, quando a gente escolhe um caminho de iluminação, por exemplo, como a ressonância harmônica, essa energia ela vai limpar o seu sistema. Sua mente vai perder o controle. Imagine um rei tirano, vivendo num palácio onde ele tem vários súditos e governou durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, é o tempo em que você escolhe começar o caminho iniciático para dentro. E esse rei vai perder o seu trono. Você acha mesmo que esse reino, que esse rei, que essa rainha, que é a nossa mente condicionada, vai entregar esse reino assim para você de mão beijada? Sem nenhuma força, sem lutar nenhum segundo? Gente, é evidente que não. É por isso que quando a gente procura um caminho espiritual, a gente acaba sofrendo com as catarses. Mas quanto mais consciente a gente se torna desse caminho e quanto mais a gente se torna conhecedor de nossa própria mente, como é que a nossa mente entendeu, como ela compreendeu e como ela aprende a aprender, veja, como a nossa mente aprende a aprender, a gente pode usar inclusive os mesmos mecanismos para fazer com que essa conversão, para fazer com que essa mudança aconteça e essa mente possa se converter à consciência, que pode se converter à luz divina que existe dentro de todos nós. O corpo físico, como eu já disse em outros vídeos, é apenas um veículo. A mente, ela toma conta desse veículo, mas os condicionamentos fazem com que você tenha seus desejos e eles não possam ser atendidos por conta desses condicionamentos e por conta dessas sombras. O meu convite hoje é para que você embarque numa viagem comigo, Adriana Padme, e possa desvendar caminhos para que você possa suportar as catarses sem abandonar o seu caminho espiritual. A psicologia é um caminho excelente. A ressonância harmônica, ela não substitui o tratamento com o psicólogo. A ressonância harmônica, ela não vai substituir um tratamento que você precise, seja ir receber um passe num centro espírita, receber uma energia reiki para acalmar o seu corpo, fazer uma aula de yoga. Gente, a gente precisa tanto dessas outras ferramentas no caminho da ressonância harmônica, que inclusive quando a gente pede a ressonância harmônica, ele vem dizendo, não substitui terapia, não substitui tratamento médico, não substitui nada que você está fazendo, mas ela ajuda num impulso quântico. Você dá saltos na sua consciência que sem a ressonância harmônica fica mais difícil. Mas sem os outros tratamentos que são adjacentes, mas muito importantes. Com quem você vai conversar quando a sua mente entrar em confusão e você não souber lidar com ela? Um psicólogo nessa hora ajuda muito, um terapeuta quântico também ajuda muito. Então não é somente a ressonância harmônica e não é ela que provoca a catarse. O que ela faz é uma grande limpeza. É como se você tomasse um banho de água sanitária na sua mente. Mas a mente vai continuar existindo. Você vai precisar aprender a lidar com os 4 corpos. O vídeo anterior a esse, onde eu falo dos cárceres da mente, os cárceres do prazer, porque todo o nosso prazer, ele está condicionado a essa mente que foi condicionada pelo sistema de crenças dessa matriz vigente, da Matrix.
posso afirmar que a ressonância harmônica não é responsável pela dor. Nem nenhum método terapêutico provoca dor. Muito pelo contrário. O que dói, gente, é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu, nas minhas reflexões, cheguei a essa conclusão e isso me ajudou muito a lidar com as catarses. A verdade, ela é nua e crua. E a verdade, ela está aqui, para que a gente possa ver. Mas nós nos apegamos às ilusões de tal maneira que quando a verdade nos é revelada, a gente resiste. E aí a gente diz que a verdade dói. Mas o que dói, gente, não é a verdade. É a ilusão que nós estamos apegados. Eu quero que seja daquele jeito. Eu quero que seja tão bonito quanto eu sonhei. Mas a verdade estava lá o tempo todo me dizendo, não era desse jeito. Não era como eu sonhei, mas eu não quis olhar porque eu tenho dentro de mim a sombra. E o que é a sombra? É um condicionamento que foi colocado através de imagens. Porque o nosso inconsciente, ele capta essas imagens. E a gente começa a acreditar em mitos passados pelas mídias, pelos caminhos e meios que a Matrix vigente tem para nos distanciar da verdadeira realidade. Então a gente, sempre que tem algum tipo de dor, a gente tende a ir atrás da distração. E é nessa distração que a gente se envolve, e a gente se enrola. Veja, por exemplo, você pega o celular e começa a zapear. E vai passando. Daqui a pouco você foi olhar ali uma receita de bolo, ou como é que você assistia um filme sobre expansão da consciência e aparece uma coisinha pulando bonitinha, você pula, você entra na internet e daqui a pouco você não sabe mais o que você foi buscar. Veja como a nossa mente, atraída por imagens, ela vai caminhando e a gente identificado com essa mente, porque a gente não aprendeu a entendê-la, entender como ela entende, porque a mente gosta das imagens. Os olhos são a janela da alma? Sim, mas também são as janelas da mente. Então, o que esses olhos e esta mente vê através desta lente, ela se interessa. E ela é muito volúvel nessa conexão com as imagens. Mas quando a gente conhece a si mesmo, a gente já começa a compreender o que é que esta mente gosta, como ela foi condicionada. E aí acaba o julgamento. Se eu entendo como a minha mente entende, se eu compreendo o que ela compreende, eu posso usar justamente os mecanismos que condicionaram essa mente para descondicioná-las para outro caminho. Então quer dizer que imagens para o nosso inconsciente, para a nossa mente, têm um grande valor. Vejam o exemplo do Neo, o personagem principal do filme Matrix. Para quem não assistiu, eu sei que é um filme antigo e para quem já me conhece aqui do canal sabe que eu estou sempre trazendo filmes antigos. Como dizia o meu mestre, os clássicos são sempre os clássicos. E o filme Matrix é um filme que pode nos ajudar a compreender o que são as catarses. Se você assistir o filme, você vai ver que ele era o escolhido. Então o escolhido já é o cara, já é a pessoa, já é aquela pessoa que já veio pronta para resolver. Porém, existe um pequeno problema com o Neo. O Morfeu, quando o encontra e oferece para ele a saída da Matrix, e começa a mostrar para ele o que é a verdade da Matrix, né? O Neo começa a ter dúvidas sobre o questionamento do que é a realidade. Sobre se um sonho é realmente um sonho. Como é que eu sei que eu estou sonhando? E como é que eu sei que dentro do sonho, por exemplo, para quem já teve um sonho lúcido, você pode alterar a realidade de um sonho quando você pratica a expansão da consciência, consegue ter sonhos lúcidos. Então, na psicologia, por exemplo, e na psicanálise, existe o caminho de estudo dos sonhos. O Neo, quando ele recebe esse confronto com o Morfeu, e ele começa a ter os primeiros contatos, logo no primeiro filme, para mim é um dos melhores filmes, que ele é muito filosófico, ele parece muito conosco, quando a gente começa o caminho do despertar espiritual. Então, a Trinity, quando conversa com o Neo, que fala para ele que ele já duvida, que ele está procurando algo, não parece um pouco com a gente, meio naquela do tipo, por que meu trabalho é do jeito que é? Por que eu estou casada com a pessoa que eu estou? Por que as coisas acontecem comigo do jeito que elas acontecem? Quando a gente começa a fazer esses tipos de questionamento, como quem sou eu? De onde eu vim?
que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? É, na verdade, a nossa consciência e a nossa centelha divina, que é a vida que habita dentro de nós, nos chamando para uma conversa mais real. A pergunta que a consciência está fazendo para nós é: até quando você vai ficar repetindo padrões que te levam ao sofrimento? E são essas angústias e esses sofrimentos que fazem com que a gente comece a procurar um caminho espiritual. Então, seja pela ressonância harmônica ou qualquer outro caminho, dá uma olhada também neste filme. Quando o Morfeu encontra o Neo e oferece para ele, você tem a pílula vermelha, que vai lhe mostrar a realidade, vai quebrar os paradigmas, vai quebrar esses condicionamentos da mente, ou você tem a pílula azul e volta para o reino das maravilhas. Então, o Neo ali ele é confrontado sobre o destino. O que é o destino? E ele não gosta do destino. Ele diz: destino é uma coisa que já foi pré-programada e eu não tenho direito de alterar. Então, aquelas pessoas que se perguntam: quem sou eu? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Estão sendo confrontadas por esse Morfeu. Só que esse Morfeu é a nossa consciência. É como se no filme Matrix fosse colocado em pessoas. Então existe uma Trinity dentro da gente, existe um Morfeu que nos chama para a verdade, que é a nossa consciência, do tipo: será que você vai ficar repetindo isso até quando? Então não está na hora de parar de repetir, de parar de buscar e substituir, e parar de satisfazer desejos dos quais muitos desses desejos você se arrepende? Um caminho que te leve verdadeiramente ao caminho do espírito e não a esses desejos que a gente consegue suprir. Muitas vezes a gente trabalha muito para conseguir algo, num trabalho que a gente não gosta, lidando com situações que a gente tem que suportar para poder pagar os boletos no final do mês, para comprar coisas que a gente não precisa e para se submeter e acabar ficando doente na frente de um psicólogo, que é o caminho que a maioria procura. Ou vai para uma igreja ou vai parar no psicólogo. Por que a gente precisa de psicólogo se a gente tem consciência? Por que eu preciso que alguém me diga onde é que eu estou errando se eu não consigo nem olhar para mim mesmo? Então estou desmerecendo o trabalho do psicólogo. Se a gente não tivesse os psicólogos, que são os nossos padres para quem não tem religião, por exemplo, senão o que seria da humanidade? A gente precisa que alguém nos mostre onde nós estamos condicionados. E a ressonância harmônica, ela tem esse trabalho que o Morfeu faz com o Neo. Quando o Neo, no filme, ele toma a pílula vermelha, o véu abre para ele. Ele começa a entender que ele é um escravo. E que como escravo, ele fazia coisas das quais ele não gostava, trabalhava um trabalho que ele não gostava, ele se submetia a coisas que ele não gostava, ele não era feliz. Assim como nós temos uma pseudo-felicidade quando a gente se apega à matéria. O ter para ser não pode proporcionar ao ser o que o ser pode proporcionar à matéria que tem. Olha que confusão que eu fiz aqui. Então, tudo que vem do ser, quando se relaciona com o ter, supre não somente o ser, como o ter. Mas tudo que vem do ter, que é da matéria, que é da mente, a mente é materialista, a mente é mental. Só que a mente ela só pode possuir a matéria através do corpo físico. Então significa que quando a mente perde o corpo físico, o que resta a ela? A não ser o looping. Mas quantos de nós já não estamos nesse looping repetitivo? Relacionamentos, trabalhos, sofrimentos, dores, doenças. Gente, nada disso existe, tudo isso é criado pela mente. E as catarses são justamente dores que a mente causa ao corpo físico e que nós, por não conhecermos as nossas personalidades, porque eu falo a personalidade, mas nós não temos apenas uma, nós temos diversas. Por exemplo, dentro de nós, as mulheres, tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma menina, tem uma professora, tem uma dona de casa. Então são personalidades. Como é que cada uma delas está relacionada com a sua essência? E o quanto cada uma delas se tornou tirana. Então se você começa a identificar isso,
Você começa a compreender, você pode converter isso. E quando eu trago essa analogia com o filme Matrix, é por quê? Porque a gente não quer sofrer. Mas veja, se o Neo, que era o Salvador, assim como o nosso Mestre Jesus Cristo, ou tantos outros, como o Yogananda, como, por exemplo, Platão. Platão ele descreve muito bem as nossas sombras quando ele entra na questão do mito da caverna. Porque é o herói que entra na caverna, vê que as pessoas estão identificadas com as sombras, mas não tem como elas quererem ver a luz, mesmo que o herói a mostre para elas. Então, o quanto nós estamos parecidos com aqueles escravos que estão dentro da Matrix, que estão dentro da caverna, identificados com as sombras. E quando é que nós tomamos a pílula vermelha? É quando a gente procura uma RH como a ressonância harmônica, como a gente procura um curso de reiki, quando a gente procura uma terapia, quando a gente procura um sensitivo. Então, aquelas pessoas que já fizeram um pouco o caminho da espiritualidade, do espiritualismo, ou através mesmo de uma religião, seja ela qual for, aquele que já expandiu, até um ateu, mas que já tenha expandido a consciência. Tem muitos ateus que são melhores que muitos religiosos que nós temos no planeta. Por quê? Porque são pessoas que agem conforme a sua consciência e a consciência do verdadeiro eu. E eu não estou dizendo que ateu é santo, mas aquele que expande a consciência, tendo religião ou não tendo uma religião, mas que pratica o que a consciência amorosa e a consciência do bem pratica, é uma pessoa mais consciente. Não estou dizendo que não acreditar em Deus esteja correto. Mas quem é Deus para você? O nosso Mestre Jesus, ele trouxe Deus. Ele diz, vós sois deuses e farão obras maiores que as que eu fiz. Então, se Deus está dentro de mim, por que é que eu abandono um tratamento quando eu entro em catarse? E eu vou falar isso por experiência própria. Eu também já abandonei trabalhos. Eu também já comecei o caminho da espiritualidade e larguei. Por quê? Porque eu me identifiquei com a mente. Eu achei que era a mente. E esse processo é muito natural. Eu trouxe aqui alguns relatos meus e também receitas. Receitas de bolo? Vamos dizer que sim. Receitas para que vocês possam lidar melhor com os desconfortos das catarses. Eu, como terapeuta sensitiva, eu sinto as energias, tanto as minhas como as de outras pessoas. E eu posso dizer que no contato com alguns pacientes, algumas pessoas que eu tratei, eu pude sentir a busca e a verdadeira vontade de se libertar de si mesmo. E essas catarses que eu convido você a observar é o caminho entre o karma e o dharma. E qual é a diferença de karma para dharma? Gente, não tem diferença nenhuma. A diferença entre karma e dharma se dá quando você tem consciência do caminho. Então, se eu tenho que caminhar por um caminho cheio de pedras, que são as minhas sombras, isso, e eu aceito isso, passa a ser o dharma. Quando eu não aceito, eu vou rejeitar. Então, significa que a sombra que está dentro de mim, que é o fardo que eu carrego, que é o caminho cheio de pedras, eu não vou enfrentar, eu vou fugir, eu vou resistir. Isso causa mais resultados negativos. E quanto mais resultados negativos eu causo, mais karma eu gero para mim. Então, quando eu aceito que eu tenho defeitos, quando eu aceito o mal em mim, quando eu vejo que quem eu acuso também está dentro de mim, porque eu estou reconhecendo, e o cérebro trabalha por associações. Olha que coisa lógica e não é complicado de entender. Para que eu possa julgar alguém, eu preciso entender que o outro está errado. Para que eu possa entender que o outro está errado, esse condicionamento já tem que estar dentro da minha mente. Aquilo que eu nunca vi, por exemplo, eu nunca estive de frente com um disco voador. Eu vejo o que tem nos filmes do Spielberg. Será que é do jeito que está mostrando no filme? E se for diferente? E se não precisar de disco voador nenhum? Se simplesmente um ser de luz pode abrir um portal multidimensional, trafegar entre dimensões e não precisar nem de nave? Ou talvez as duas coisas existam. Então, eu não tenho a imagem dentro da minha mente. Se eu não tenho a imagem, eu não tenho como julgar se um disco voador está certo ou errado, se isso foi produzido no planeta Terra ou não,
Será que são civilizações diferentes? Como eu também não posso imaginar, nem fazer, nem abrir um portal multidimensional. Eu não sei. Como é que eu posso julgar se o ser que abriu um portal dimensional e apareceu aqui do meu lado, não que eu esteja vendo um agora, pelo menos aqui, se está, eu não estou vendo. Mas como é que eu posso julgar se isso está certo ou errado? Se é um ser de luz ou não? Porque somente os seres de luz abririam portais. Será que os seres trevosos também não abririam? Então veja, quando eu começo no caminho da iluminação, muitos questionamentos vão florescer em minha mente. E isso faz com que a mente comece a procurar professores, mestres, seres que saibam mais que ela. Esse já é o caminho da conversão. E nesse caminho da conversão, a dor vai acontecer, a catarse vai acontecer? Vai. Porque vai bater de frente com o condicionamento. Então não tem como se iluminar, não tem como você fazer um caminho espiritual sem a catarse. Mas saibam que a catarse não é provocada nem pela ressonância harmônica, nem pelo psicólogo, nem por nenhum tratamento que você faça que seja no caminho espiritual. A catarse é provocada pelas dores da mente, pelas sombras que a gente resiste e não quer enfrentar. Então a diferença entre karma e dharma é justamente isso. O karma, eu fujo das minhas sombras. O dharma, eu aceito as minhas sombras. Eu faço o caminho e vou removendo os obstáculos. Eu vou olhando para cada obstáculo que existe dentro de mim e eu mesmo ultrapasso ele. Eu enfrento, eu removo, eu dissolvo esse obstáculo. Mas eu não fico paralisado de medo ou fugindo dos obstáculos. Então quer dizer que é a mesma trilha? É. O karma e o dharma só muda quando você aceita. Para que você possa sair num salto quântico do karma para o dharma, você tem que fazer exatamente como o Neo fez no filme Matrix. Tem que tomar a pílula vermelha? Tem. Vai ter que ouvir a consciência? Vai. E vai ter que estudar muito. Vai ser o trabalho mais insano que você vai fazer. Porque vai dar um trabalho, mas vai dar um trabalho que vai ser a sua vida inteira. E para isto, não é necessário que seja dessa forma, mas muitas vezes você vai ter que se separar da pessoa amada. Por quê? Porque você está expandindo e a pessoa não quer. E mesmo amando vai ter que deixar. Por quê? Porque no final das contas, gente, tudo que está aqui, seja marido, namorado, casamento, pai, mãe, filho, casa, carro, apartamento, ilha, sei lá o que foi que você conseguiu, não é seu, não lhe pertence, é apenas uma experiência. No filme Matrix isso também acontece com o Neo. Ele se apaixona pela Trinity, ele tem uma grande devoção pelo Morfeu e tudo isso fica para trás. Quando ele tem que tomar a decisão de enfrentar as sombras, que é o Smith, por exemplo, no filme, representa o lado negativo dele. Quem assistia a trilogia, né, agora tem o Revolution, que é o quarto filme, vai entender mais ou menos essa lógica que eu estou trazendo. No caminho do Neo, quando ele começa essa trajetória de muito sofrimento, tem uma cena que eu gosto muito, que ele toca no espelho. E quando ele toca no espelho, ele percebe que a realidade ela é um pouco diferente. Ele começa a questionar se ele está sonhando, se ele está dormindo, o que é real. Outras cenas fantásticas no filme, por exemplo, quando ele começa a perceber que a realidade pode ser criada dentro da mente. E que qualquer realidade que a mente esteja muito absorvida se torna real, mesmo em um sonho. Quem aqui já teve um sonho e não conseguiu acordar e achou que iria sufocar, sonhou que estava caindo, sonhou que estava voando, ou então teve um sonho maravilhoso e não queria acordar e no melhor momento você acordou? Quão era melhor aquele sonho do que a realidade que você vive? Então, quando a gente está numa realidade, numa dor, numa catarse, o que é que eu faço para ficar na catarse e suportar ela? Porque a catarse é o obstáculo. E não me distrair, seja com a televisão, com o celular ou com qualquer outro meio de distração. Qual é o desejo que a mente apresenta para mim no momento da catarse, que é justamente fugir da dor, para que eu não fique ali e vença esse obstáculo? O conhece a ti mesmo, inclusive acontece muito com o Neo. Eu trouxe esse exemplo dele por quê? Porque se o Neo, do filme Matrix, que era o escolhido, precisou da Trinity, precisou do Morfeu, precisou até de oráculo. Então vejam,
quantos recursos o personagem principal sendo escolhido, o cara que ia salvar a humanidade, precisou de ajuda. Então por que é que nós não precisamos também? Quantos profissionais eu vou precisar? Ou quantos seres iluminados, ou quantos livros eu vou precisar ler para conseguir expandir a minha consciência e lidar com a minha mente? O que é que tem aqui dentro que me condiciona? Como é que eu aprendo? Eu gosto muito de um mestre, já citei ele em outro vídeo, que é o Krishnamurti. Eu lembro que quando eu comecei a jornada estudando Krishnamurti, e ele falava muito nos vídeos, os vídeos são antigos, mas vocês vão encontrar na internet. Ele disse, você precisa aprender a ficar com o sentimento. Você precisa aprender a ficar com a dor. Quando a gente começa no caminho espiritual, assim como o Neo, vocês vão ver que no filme Matrix, uma das coisas que acontece com o Neo é que ele vai ficando logo no começo, quando ele toma a pílula vermelha. O que acontece? Ele está ali sentado, ele tem o contato com o espelho e começa uma catarse. Ele começa a sufocar, ele inclusive tem uma parada cardíaca. Essa parada cardíaca é justamente esse choque da consciência com a mente. Até a luz aqui piscou. É o choque da consciência com a mente. Qual é o meu aconselhamento para quem já passou por isso? Eu já passei por isso e para quem está passando por isso. Quando a gente começa um processo como a ressonância harmônica, ou um tratamento com reiki, ou até mesmo um tratamento no centro espírita com passe, eu não sei qual é o caminho que você vai escolher, ou até mesmo no confronto com o psicólogo, porque é um confronto. O espelho do filme Matrix, quando ele toca na realidade, veja, ele toca a realidade e a realidade se funde com ele. Ele e o espelho são um só. Então, quando a gente está de frente com um psicólogo, é a mesma coisa. O psicólogo é o nosso espelho. E aí ele começa a mostrar para a gente as nossas sombras. Que aquilo que eu estou acusando no outro também está em mim. E começa a doer. E por que começa a doer? Aí a primeira coisa que a gente sente é uma dor no coração, um aperto, um negócio que aperta aqui na garganta, a gente quer fugir, não quer mais olhar no olho. Pode observar, o psicólogo que já fez terapia, ele vai apertando você, vai apertando os seus botões e chega uma hora que você ou quer partir para cima do psicólogo ou você sai mesmo da sala. No tratamento espiritual não é diferente. Quando a gente está recebendo um passe, por exemplo, no centro espírita, é muita energia. O corpo esfria, o coração aperta, o corpo aquece. Cada um e em cada momento acontece de um jeito diferente. Por exemplo, eu tenho uma receita aqui para quem tem dor de cabeça aqui no chakra frontal. Quando esse chakra ele está abrindo para que você tenha uma expansão, feito uma foto panorâmica, tem uma tendência a doer. É uma dor nessa área frontal que ela é um pouco diferente da dor de cabeça. Como também aqui na área de trás. Nessa área aqui, às vezes, quando a gente está num processo de catarse, por exemplo, num processo de muito choro, a catarse ela traz esse choro, que é aquele choro que a gente não chorou lá atrás, é o sapo que a gente engoliu. E muitas vezes a gente não consegue colocar para fora. E acaba doendo, ou seja, aqui atrás, ou seja, aqui nas laterais, ou seja, aqui nas têmporas, ou até mesmo no chakra frontal. Eu digo para vocês, suportem. Mas também façam um exame. Quando você começa um processo espiritual, uma caminhada como essa, da ressonância harmônica, é bom fazer um check-up geral? Sim. Para quê? Para você ter a certeza que você não tem problema físico nenhum. Porque quando a catarse chegar aqui ou no coração, ou chegar no chakra frontal, ou em qualquer outra parte do corpo, você sabe, o meu corpo físico está saudável. Se não tiver, trate-o. Mas se você já sabe que você não tem problema físico na cabeça nenhum, seu cérebro está funcionando normal, seu crânio está tudo ok, então o que é essa dor de cabeça? O que é esse chakra abrindo? Você vai estudar sobre os chakras e vai ver que essa expansão e a abertura faz com que o seu cérebro sinta as dores do sofrimento da mente. É a mente resistindo, que não quer ver a realidade. Então, ao invés de você tomar um analgésico, você pode usar uma bolsa. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. As pessoas, quando estão com dor de cabeça, usam bolsa de gelo para contrair os vasos. No caso do chakra frontal, a dor de cabeça pode passar muito rapidamente se você pegar a mesma bolsa
que era de gelo, aquela bolsinha de gel que a gente compra na farmácia, aquecer em temperatura morna e colocar no chakra frontal ou onde estiver doendo. Vai fazer com que os vasos dilatem, porque agora precisa dilatar, e essa dor ela começa a aliviar. Veja, é diferente de uma dor de cabeça por causa de uma doença. Se você está com gripe e dor de cabeça, continua usando lá a bolsa de gelo. Mas se você vê que não está doente, que o corpo físico está saudável, geralmente uma bolsinha de água morna aqui nas têmporas, aqui no chakra frontal, aqui atrás, vai fazer com que essa dor diminua. É incrível como funciona. Também aqui no chakra do coração. Se você sente aquela angústia, aquela agonia, muitas vezes o chakra começa a disparar e começa a girar. Só que ele girava para um lado, que é o lado do vórtice errado, e passa a girar para o lado certo. E isso causa um desconforto terrível. Eu passei por isso, achei que estava infartando, fui parar no hospital. Fiz ressonância e não tinha nada, o meu corpo físico estava perfeito. Então o que era aquilo que eu estava sentindo? Você acha que a ressonância do hospital vai detectar chakra que está girando para o lado certo ou para o lado errado? É lógico que não, gente. Então como é que eu vou lidar? Se você chegar no caminho espiritual e disser para um médico, como eu disse, que eu estava infartando, fazer um eletro, fazer uma ressonância e não acusar nada, você vai terminar no hospício. Porque ele vai dizer que é coisa da sua cabeça. E aí? Tá certo, é mesmo. É a sua mente resistindo. Então como é que eu lido com esse chakra do coração? Como é que eu lido com os chakras do corpo, que são 7, despertando? E toda vez que eles despertam, algo vai subir para o chakra do coração, para que você possa amar e perdoar e sentir, porque é a única emoção que cura. Então, por exemplo, o chakra base. Se o chakra base, você, dependendo do caminho da espiritualidade que você esteja e no quanto você já avançou, você percebe mesmo o vórtice girando. Ou apenas um desconforto, às vezes, por exemplo, no baixo ventre, uma dor. As mulheres pensam que é cólica, que é alguma coisa no útero, que pode ser alguma coisa nos ovários. Certifique-se, faça o tratamento e veja que realmente não tem nada. E como é que você vai lidar com essas dores se não tem nada? Não faz sentido para a mente. Se eu não tenho nenhum problema no útero, por que meu útero está doendo? Por que a minha barriga está doendo? Por que o meu ventre dói? Por que minha cabeça dói? Por que tudo isso dói? Isso dói porque os corpos sutis, as nossas sensações, as nossas emoções, o nosso corpo físico está sendo alterado pela espiritualidade, seja com a ressonância harmônica, ou até mesmo com um tratamento com um psicólogo, ou em uma igreja, ou em um centro espiritualista, o que você procurar, né? Com o sensitivo, como é o meu caso, por exemplo, quando eu chego perto de uma pessoa, eu sei o que ela está sentindo. Como é que eu levo esta pessoa a sentir o que ela está sentindo e nega? Pelo caminho da consciência. Eu ajudo ela como estou fazendo com você aqui. É como se isso aqui fosse uma consulta. Então o meu trabalho aqui é levar você a sentir. A espiritualidade, ela trabalha junto com a gente. Os guias estão sempre conosco. Só que eles não podem praticar a expansão da consciência à força. Nós temos que querer. Porque nós temos que pedir a ajuda. Quando Jesus deixou os seus ensinamentos, ele mesmo disse, batei a porta e ela se abrirá. Mas para bater a porta eu tenho que ir até a porta. No segundo filme, eu não tenho certeza agora, mas vocês assistindo a trilogia, vocês vão compreender que tem um momento em que o Morfeu leva, junto com o chaveiro, o Neo até uma porta. E essa porta está repleta de luz. Após ele atravessar essa porta, ele vai encontrar com o arquiteto. Mas o Morfeu não entra junto com o Neo nesta porta. E ele diz ao Neo, eu só posso trazer você até a porta. Quem atravessa é você. Isso acontece também no primeiro filme, quando o Neo vai ter o primeiro encontro com o oráculo. Quem é esse oráculo? O oráculo é aquele que já conhece o caminho que a gente vai trilhar. Então, quem é esse oráculo, senão a nossa própria consciência? A nossa consciência, ela sabe o caminho. Então, se eu bato a porta da minha consciência, essa porta se abre. E o que é que você acha que tem após a porta? A verdade. Então, quando o Neo abre a porta e encontra com o oráculo, a primeira coisa que ela diz para ele é que ele tem que conhecer a si mesmo.
Quando ele bate pela segunda vez e encontra a porta cheia de luz, inclusive o oráculo no primeiro filme pergunta isso a ele. O que é que tem atrás da porta? Ele ainda não sabe. Aí quando ele encontra essa porta, ele encontra o arquiteto. Quem é esse arquiteto? É o encontro com a própria mente. Tudo já existe, tudo que a mente já viveu, todas as escolhas. Então, como é que eu lido com todas as escolhas que eu fiz? Veja o quanto eu preciso ter lucidez e discernimento para lidar com todas as escolhas que eu fiz. Eu fiz uma escolha e teve uma consequência que teve outra, e por conta dessa escolha eu fiz outra e fiz outra e fiz outra. Este é o mundo de Maia, este é o mundo das ilusões. Então os seres espirituais, eles nos trazem e nos levam, como Morfeu, a essas portas. O ser espiritual, quando ele está conosco, nos guiando, ele nos leva justamente a esse arquiteto. Quem é esse arquiteto? A nossa própria mente. Para que eu possa ver por que é que tudo que acontece comigo acontece do jeito que acontece. Então, ao olhar para essas consciências, ao olhar para essas imagens que eu criei, como Krishnamurti disse, você fica com a sua dor. E você vê como é que você mesmo criou isso. O Neo, naquele momento em que ele está com o arquiteto, e ele viu todas as vidas e todas as escolhas, e ele percebeu que não estava aqui para fazer escolhas, mas estava aqui sim para entender as escolhas que fez. Olha como isso é importante. Eu estou aqui para entender as escolhas que eu fiz. Então, fazer a escolha não é difícil. O difícil é conviver com o resultado dessa escolha. E quando o Neo escolhe fazer diferente, ir de encontro a tudo que o arquiteto, que é a mente, que é quem criou essa Matrix, vai e ele escolhe salvar o amor da vida dele, é que ele começa a descobrir e começa a acreditar no caminho, que é o verdadeiro amor. E desde o princípio ele duvida que ele é o escolhido. Então veja, todos nós somos esse Neo. Todos nós somos esses escolhidos. Então, se o Neo, que era o escolhido, teve catarse, dúvida e medo e duvidou de si mesmo, por que é que eu e você não vamos duvidar? Então, o meu convite é esse. Existem caminhos para a expansão da consciência, mas você precisa pedir. Os guias espirituais estão aí. E eles não vão dar nada de mão beijada para você. Por quê? Porque você é que precisa buscar. Mas eles vão levar você às portas e vão te ancorar e vão te apoiar com tratamentos, com psicólogos. Quando o discípulo, o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, quando eu digo para vocês, vão começar um caminho espiritual, vai pedir a ressonância harmônica, vai primeiro no hospital, faz um check-up geral, faz uma ressonância, constata como é que está a sua saúde física, porque aí já é o primeiro obstáculo que você já tirou. Quando a mente começar a provocar as dores no corpo físico, você já sabe, isso é coisa da minha mente. A doença ela não existe, mas a mente cria. Você vai ter que fazer muita limpeza e vai ter que estudar muito. Como eu falei, né? A água quente para dor de cabeça, a água morninha, tanto para dor de cabeça quanto para o coração. Estou com dores no baixo ventre, o que eu vou fazer? Será que um emplastro com alecrim e camomila quentinho, dissolvido no óleo de coco, para eu passar aqui no coração, para eu passar no ventre, para eu colocar isso num emplastro, numa gaze e colocar onde está doendo? Será que isso não vai aliviar o meu corpo físico e o desconforto? Tudo isso você pode aprender. Eu vou deixar algumas dessas receitas na descrição, porque aí vocês podem pegar e fazer o teste. Mas eu peço a vocês também que vocês estudem. Existem caminhos para lidar com as catarses. E saibam, as catarses são produzidas pela mente, não pelos tratamentos. Os tratamentos são os caminhos que vão te libertar dos obstáculos. Cada catarse, quando você aprende a conhecer a si mesmo e começa a trabalhar com a sua própria mente, você vai ver que cada catarse é um obstáculo para que você remova, não para que você fuja deles. O tesouro que encontramos ao enfrentar nossas imagens é a real essência que nós viemos aqui na Terra buscar. Nós somos a vida.
Tem uma observação que eu gosto de fazer sobre o filme Matrix ainda, e convido vocês a assistirem. No filme, o Neo ele só consegue vencer o mal, ele vai percebendo que conforme ele vai se fortalecendo, o Smith, que é o inimigo dele, também se fortalece. Quem é o Smith? O Smith está aqui, ele é um agente da Matrix. Ele faz com que ele conhece todas as portas e ele não permite que aqueles que estão despertando, se você encontrar um Smith por aí, como dizem no filme Matrix, saia correndo. Quando você está despertando, pode observar que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Por quê? Porque quando você entra no caminho da expansão da consciência, você vai ver a realidade de uma maneira muito diferente. E nós temos uma tendência a querer fazer com que os outros também despertem. Porque quando a gente tem contato com a centelha divina, com a vida e com o amor verdadeiro, você começa a se perguntar, por que é que ninguém quer isso? Por que é que ninguém quer a verdade? Porque todos preferem a mentira. Neste momento é onde as catarses, é onde o nosso maior sofrimento acontece. Porque você se torna cônscio da verdade e também se torna consciente de que ninguém quer. E que você tem uma solidão dentro de você agora maior do que a que você tinha antes quando começou o caminho espiritual. O que fazer com a verdade? Como é que eu procedo agora com a verdade? Eu perguntei isso a um mestre espiritual alguns dias atrás. E ele me disse, é uma bela pergunta. Esse é um dos nossos maiores sofrimentos. Aqui a gente aprende a lidar com a solitude e a solidão. É muito difícil para quem começa a despertar, ver que não tem com quem conversar. Às vezes pessoas vêm a mim justamente com essa dor. Eu não tenho com quem dividir essa expansão da consciência. Eu não tenho com quem ampliar essa expansão. E eu digo a você, tem. Muitas pessoas, como eu, como você que está assistindo esse vídeo, têm esse mesmo sofrimento. Mas você pode começar a procurar a própria espiritualidade, os seus próprios guias, e pedir a ele, bate a porta. E alguém vai aparecer para conversar com você. Seja eu ou qualquer outra pessoa. Seja qualquer pessoa que esteja no caminho da sensibilidade e da espiritualidade. Conversar com alguém que já passou pelo que você está passando ajuda você a continuar caminhando. E a gente precisa, sim, de oráculos como o Neo, a gente precisa da Trinity, a gente precisa do Morfeu, a gente precisa de uma equipe, sim. E nós temos uma equipe espiritual que nos ajuda, mas tem que pedir. A gente tem que aprender a pedir ajuda. E a ajuda sempre vem. Quando eu falei que o caminho do karma e do dharma são a mesma coisa, eu quis dizer para vocês que a única diferença está na aceitação do caminho a ser percorrido. Então, imagine-se aceitando que tudo aquilo que você não aceita no mundo, seja no comportamento das pessoas, nas guerras, tudo que você não aceita, isso também existe de alguma forma, de algum desdobramento dentro de você. Quando a gente faz exatamente o que o Neo fez no filme, ele aceitou o mal. Quando ele olhou, acho que é no final do terceiro filme, que ele confronta o Smith, ele vai até a Cidade das Máquinas, encontra com a fonte, que é a criadora de toda a Matrix, de todo o sistema, e diz, eu posso vencer o Smith, porque a própria Matrix, o próprio sistema, a própria fonte, perdeu o controle sobre o Smith, que é o mal que existe dentro da Matrix. Então, quando o Neo, ele entra nesse acordo com a fonte e diz, eu posso vencer aquele mal, é porque o Neo já está aceitando o mal dentro dele. E no confronto final do terceiro filme, vocês vão ver que o Neo só vence o Smith quando ele permite que o Smith permeie todo o corpo dele. E dentro dele, quando o Smith acha que ganhou, ele consegue transcender, porque ele sabe o que é a fonte. Ele sabe o que é real. E ele se entrega. No que ele se entrega e para de resistir ao mal e o mal toma conta, ele pode ver, vencer e transcender o mal. Então, o meu convite para você que está assistindo esse vídeo, que está com dor de catarse, seja por qualquer tipo de tratamento, ou você procura seres que possam te ajudar, ou você pede a espiritualidade. O caminho se abre. Eu, Adriana Padme, sou terapeuta sensitiva, você pode conversar comigo, o telefone está aqui na descrição.
Você pode marcar uma consulta comigo, como também existe muita gente que está nesse caminho que vai te ajudar. Então você pede e a porta se abre. Mas lembre-se, como eu disse, após a porta se abrir, o nosso caminho como sensitivo, como pessoas que já expandiram um pouquinho a consciência, porque eu não me considero um ser iluminado, embora já tenha iluminado muito a minha consciência, mas eu estou muito longe de um Jesus, de um Buda, eu tenho os guias que me ajudam, nós apenas podemos mostrar para você como é que você fez as escolhas que você fez. Para que você possa ver como fez, para que você possa entender a você mesmo, para que você possa ver as suas sombras. Não pense que vir a um sensitivo, a um terapeuta, a gente vai mostrar para você só o lado bonito. Vamos mostrar sim, porque desde o começo dos meus vídeos eu estou dizendo, você é a vida e você é a luz, mas você vai ter que fazer o caminho das pedras. E hoje eu peço que você, com muita consciência, reflita, assista esses filmes. Isso ajuda a gente a entender que no caminho da busca e da iluminação eu preciso de ajuda. Não é a ressonância harmônica que vai resolver todos os problemas. A gente precisa do psicólogo como um oráculo, como um espelho, precisa. Assim como todos nós somos mestres uns dos outros. Eu estou sendo um espelho para você dizendo, se você vier a mim, eu vou mostrar para você quais são as dores que você mesmo criou para você. E que não tem como você fugir delas, porque elas estão dentro de você, mas tem como transcendê-las. Se você for a qualquer outro espiritualista, a qualquer outro sensitivo, terapeuta, vai ser a mesma coisa. E a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, ela faz isso. Ela limpa para que você possa ver a verdade. Então a verdade ela nunca vai doer, mas a ilusão a qual nós todos estamos apegados, essa sim dói. E eu finalizo esse vídeo deixando a minha gratidão e deixando com vocês aquilo que você já tem aí dentro, que é a paz que já existe dentro de vocês. Namastê.